Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. A notícia não é tão nova, ela é de maio de 2024. Pelo menos foi essa data mais antiga que nós conseguimos capturar na internet. Mas existe aqui um vídeo que nós vamos deixar o link em nosso canal hoje, aqui nesse vídeo, que é o canal da CNN. Um vídeo produzido por eles, que são conhecidos por produzirem vídeos de qualidade, que nos traz o professor e doutor Wagner Farid Gattas. Ele é da Universidade de São Paulo e também com a pesquisa junto do professor e doutor Alexander Moreira Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ambos fizeram um estudo que não foi de um dia para o outro, fizeram um estudo prolongado, onde analisaram, diz ali, analisaram cartas de Chico Xavier. E também passou a estudar genes de médiums, daquelas pessoas que eram médiums, e comparar com eles que eram médiums com outros familiares que não eram médiums. E conseguiram provar cientificamente que médiums são diferenciados. Eles têm uma questão genética que o diferencia muito das pessoas comuns. É a ciência batendo as primeiras batidas na porta daquilo que nós falamos há décadas, há centenas, há milhares de anos, que existe mediunidade, existe a intervenção de um plano paralelo aqui, que nós podemos chamar de plano espiritual conosco, e que está aí para quem quiser ver. Nós que fomos, durante milênios, perseguidos, ridicularizados, queimados em fogueira, apenas porque éramos diferentes da maioria, hoje a ciência já está começando a comprovar que somos realmente diferenciados. Há alguma coisa em nós que faz com que sejamos médiums. Uma das coisas mais irritantes que existem é alguém dizendo que fantasma não existe, ao estilo daquele nosso querido amigo que dizia: isso não existe. Na verdade, nós sabemos que existe desde os princípios do tempo. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês que também ficou popularizada na internet, que mostra é uma notícia de 2021. Mostra uma imagem, a imagem mais antiga gravada, que certamente é de um fantasma. Vejam bem, é uma tabuinha de argila da Babilônia, que está no Museu Britânico, que tem quase 5.000 anos de idade. Ali mostra uma pessoa, provavelmente um feiticeiro, amarrando as mãos desse espírito, que seria um fantasma, carregando ele consigo. Vejam só como é que é. Eu vou começar a falar um pouco sobre fantasmas. Esse é o nosso tema de hoje. Não se preocupem. Aí muitas pessoas também dizem assim: ah, também não existe. Mas se você entrar num streaming desses de vídeo, qualquer da sua preferência, um percentual significativo de filmes são produzidos, às vezes baseados em histórias reais, sobre a presença de fantasmas, de espíritos, no plano aqui físico intervindo. Então, vejam bem, gente, não são histórias da minha cabeça. Está sendo comprovado cientificamente e basta você ter a mente bem aberta, os olhos bem abertos, para perceber isso. Mas para começar a falar de fantasmas e de espíritos, ir lá para o Antigo Egito. Por quê? O Antigo Egito nos interessa porque ele está do lado dos países, das nações, das regiões que deram origem aos cultos afro-brasileiros aqui. Então é interessante que a gente observe coisas já ditas na cultura egípcia antiga e que só dão suporte ao que nós vamos falar hoje. Primeiro, o Ka. O Ka era o perispírito, era essa energia sutil, uma mistura de energia espiritual com material que cria uma casca
aos espíritos, e graças a ela nós podemos perceber roupagens, cor de pele, enfim, uma série de coisas que as entidades se apresentam para nós graças a esse perispírito. O egípcio já falava disso, do Ka, do perispírito, e que esse perispírito deveria receber oferendas. Sim, ainda oferendas comestíveis, materiais, velas, incensos, enfim, todo esse material para que ela se reestruturasse, ficasse forte, porque à medida que a pessoa desencarnava, morria, ela sentia um baque, uma perda de energia violenta, para que ele pudesse se levantar, se erguer até o dia do seu julgamento. Era esse período entre morrer, desencarnar, e até o dia do julgamento, feito pelas entidades, pelos espíritos, enfim. No caso do Egito, era Osíris, o tribunal de Maat, né, que era o julgamento onde esse espírito era designado ou a viver para sempre num paraíso, num lugar bom, ou era jogado a um monstrinho, vamos dizer assim, que devorava as almas que não eram boas. Era assim que os egípcios contavam. Segundo é o Ba. Eu estou mostrando a imagem para vocês. O Ba, que era o espírito puro, sem a presença do perispírito. Ele se desdobrado ali, ele poderia viajar. Como ele atravessava paredes, ele ia para qualquer lugar e dava aquela sensação, às vezes, de volitação, de voar. Ele era representado com a forma de um espírito, de uma ave com cabeça humana que representava esse espírito livre, solto do desencarnado, do morto, enfim. A terceira forma era o Ak, que era a junção da alma com o perispírito, que é o que existe na maior parte das vezes quando nós vemos um espírito por aí. Quando um médico clarividente vê um espírito, ele não está só vendo o Ka, o perispírito, ou somente o espírito separado do seu perispírito, ele vê a junção dos dois. O espírito com a casca, essa casca semi-material que lhe dá roupagem, que lhe dá uma forma, que lhe dá, enfim, a fisionomia da última vida que ele teve, ou até outras que ele venha a ter, ou até uma terceira forma que ele queira tomar. Então, o Ka, ele é moldável, ele é flexível, ele toma a forma que o espírito quer. Por isso que não cabe, às vezes, alguns comentários que nós vemos, dizendo que o espírito ele tem cor. Não, ele não tem cor, ele toma a cor que ele quer. Se ele quer se apresentar hoje como um preto velho, ele vai se apresentar. Se ele quiser amanhã se apresentar como um caboclo, vai se apresentar. Se ele quiser se mostrar como um deus nórdico, de cabelos loiros e olhos azuis, ele vai também. Isso é conforme a vontade do espírito. E vai também criar roupas, acessórios, tudo que ele quiser, ele vai criar com o seu perispírito e se apresentar para as pessoas. Os egípcios já falavam nisso. E falavam também uma coisa importante, que a alma era separada em 9 corpos espirituais. Nós falamos desses 3, que são os mais importantes, aqueles que merecem a nosso destaque. Mas veja como é. E o mais importante que eu queria falar para vocês, que espírito come. Eu acabei de falar. Não o espírito puro em si, mas seu perispírito às vezes precisa ser reenergizado. O que explica muitas vezes os espíritos vampirizantes que circulam pelo plano material, desesperados, necessitados dessas energias que tem o plano material para conseguir se reconstituir. Eles se enfraquecem e precisam. Por isso que era dado para esses espíritos, explica também que são feitas para os mortos, dentro dos outros segmentos africanistas, afro-brasileiros, que são feitos com vários alimentos típicos dos mortos para que o espírito consiga fazer a grande travessia. Vocês vejam que a ideia lá do Antigo Egito foi parar aqui, na Nigéria, foi parar entre os bantus. Todo mundo está se intercambiando e todo mundo está se conversando. Ou não, ou a espiritualidade está ditando essas regras e está todo mundo falando a mesma coisa. Os deuses egípcios também recebiam oferendas diferenciadas, valores morais.
É a mesma coisa que você se ajoelhar, muitas vezes não tem aquilo na mão, uma vela, um agrado, e você diz assim, você se ajoelha na frente de um congá de umbanda e diz assim: meu pai Xangô, o senhor é o dono da justiça, o senhor que enxerga tudo. Eu não tenho nada nesse momento para lhe oferecer, mas eu entrego meu coração puro, o meu amor ao Senhor como uma oferta, como uma oferenda para o Senhor, de todo o coração, a minha prece sincera para o Senhor, para que o Senhor receba. É um valor também, é uma oferenda. É sim para os egípcios. Tanto é verdade que os reis ofereciam aos deuses Maat, uma imagem pequena que eu estou mostrando agora para vocês. Maat significa a verdade. O rei oferecia seu coração puro, a verdade absoluta, a retidão do seu governo, a retidão dos seus domínios para os deuses. Era um grande valor, era a oferenda mais importante, mais sublime que um rei poderia oferecer aos deuses. Mata a verdade. Então veja que maravilha a gente estudar um pouquinho de cada coisa, não é verdade? Agora vamos passar lá para os Yorubás. Vamos passar lá para os Yorubás. Os Yorubás acreditam nos espíritos, sim. Os Yorubás acreditam na reencarnação também. Tanto é que a mulher, quando reencarna, quando é visto ali que é um espírito que está ali reencarnando, é chamada de Yatunde, aquela que retornou, a mulher que retorna. E quando é um homem, um rapaz, enfim, está reencarnando ali, eles dizem é um Babatunde, que é o pai que retorna. Então é muito importante conhecer esses aspectos, para não começar a dizer, não, reencarnação é de outros segmentos, reencarnação é de esotérico, de espírita, qualquer coisa assim. Não, reencarnação é muito bem conhecida pelos Yorubás. Só que os Yorubás tinham um conceito espiritual, com todo respeito, bem menor do que os Bantus. Por quê? Porque eles não exploravam muito esse plano espiritual com os ancestrais. Eles tinham bastante medo até de lidar com esse tipo de ancestralidade. Tanto que eles tinham um culto separado, chamando ancestrais, que é o culto a Egungun, não é? Que eu deixo aqui também uma imagem, eles se vestiam com esses trapos, eram ancestrais ali que se manifestavam e eles tinham muito medo, eles não poderiam ser tocados por um Egungun quando ele estava no mundo, nesses festivais africanos, lá da região Yorubá. Porque acreditavam que se tocados por um Egungun, a pessoa viria a morrer. Então eles tinham muito medo do Egungun. E esse pensamento passou. E piorou também à medida que os Yorubás foram islamizados, receberam um outro tipo de doutrina. Então isso só ajudou a afastar um pouco os Yorubás desse conceito espiritual tão grande que os Bantus têm. Aliás, o Orum e o Aie, o céu e a terra, ou os planos espirituais e a terra, porque o Orum não é uma coisa só, é dividido em 9 níveis, comandados por Yansan. Esses 9 níveis espirituais do plano espiritual era um pouco conhecido por eles. Eles não sabiam exatamente onde ficava. Se muitas vezes diziam que era um mundo paralelo ao nosso, ou às vezes diziam que ele estava debaixo da terra, enterrado debaixo da terra. Então eles não sabiam exatamente onde ficava esse Orum, mas sabiam que existia esse Orum. E também, vale a pena citar isso, não está em livro nenhum que vocês conhecem. Isso eu acredito, acreditem em mim. Eu tenho um livro de contos iorubás que fala do medo dos iorubás aos pântanos, que é um domínio que nós sabemos de Nanã, a orixá dos mortos, dos espíritos. Eles tinham muito medo dos pântanos, porque eles acreditavam que nos pântanos, com aquela matéria em decomposição, onde cai folhas, enfim, é um material de certo modo que lembra as energias dos cemitérios, que também é outro lugar que troca energias, né? Através da decomposição, através da destruição da matéria ali. Eles acreditavam que muitos espíritos, principalmente os espíritos vagantes, que não eram julgados por Olodumare, porque eles acreditavam também em julgamento, olha ali, igualzinho aos egípcios, ao julgamento de Osíris, olha só. Mas quem julgava era Olodumare, Deus único, que julgava as almas. Essas almas vagantes que não haviam sido ainda julgadas ou que foram excluídas por Olodumare, ficavam ali nos pântanos,
rodopiando pelos pântanos, andando pelos pântanos. Agora vamos falar dos bantus. Os bantus que fazem divisa com o território egípcio, que é Angola, Congo, Gabão e a região de Cabinda. São as regiões bantu da África Central. Em primeiro lugar, eles eram monoteístas. O bantu não era politeísta, ele era monoteísta. Eles acreditavam num Deus único, num Deus superior, cujos nomes variam muito dependendo da região da África. Poderia ser Zambi, que é o que nós mais conhecemos. Poderia ser Kalunga, também chamado em outras regiões ali. Ele era chamado de vários nomes. O bantu acreditava também que havia uma energia circulante, muito parecido com a caixa ou prana, que nós já comentamos nos nossos vídeos. Por isso que é tão importante os vídeos bem no início do nosso canal, que fala dessa energia circundante do universo, que se parece muito com o conceito de axé do Yorubá. Essa energia circundante, que era manipulada pelos espíritos, era chamada de inguso, como eu estou deixando aqui escrito. Essa energia circundante era manipulada pelos espíritos. E eles já incorporavam os espíritos. Eles praticavam determinados ritos, determinados cultos, os bantus, onde era permitida a chegada, os médiuns incorporavam espíritos ancestrais que se manifestavam ali, ou até, vamos dizer assim, como o voodoo, né? O voodoo é mais próximo dessa raiz bantu, mostra, por exemplo, Barão Samedi, que se parece tanto com os nossos Exus de Umbanda, já se apresentavam ali para eles, nessas incorporações. Então, a lida com a espiritualidade, a lida com os fantasmas, a lida com os espíritos, não é só africana. A africana, nós sabemos, mas também está presente nas histórias, nos mitos, nos ritos também da Europa. É presente também na América, nos mitos indígenas e também na Ásia, porque muita gente diz que na Ásia não tem médium, não tem incorporação, que eles não têm religião, que eles não acreditam em espiritualidade. Mentira! Naquela rede de vídeos curtinhos, a Tic Tic Tac Tac, que todo mundo conhece, está cheia de vídeos mostrando incorporações mediúnicas em regiões como a Indonésia, como algumas regiões ali da Ásia, incorporando espíritos. Há também um vídeo importante que eu vou deixar aqui, que eu tive a felicidade de encontrar, que mostra incorporações na Índia. A Índia fica na Ásia. Há incorporações na Índia, mediúnicas, de espíritos que ali falam, de entidades que ali falam, muitas vezes entidades de autoridade, que para nós seriam orixás, né? Ou guias principais, e que para eles tomam outras nomenclaturas. Então, fantasma, gente, espiritualidade, minha gente, está em toda parte, em todos os tempos, em todos os lugares. E que esses cientistas que nós citamos no início, falando que está sendo mais do que comprovado que médiuns realmente existem, que mediunidade existe e que é uma qualidade que eles comprovaram em laboratório, que é hereditária, genética, está ali para qualquer um ver e acreditar. Então, que as histórias de fantasmas, de espiritualidade saiam dos livros de ficção e que todos compreendam que por trás de uma história de fantasma tem um médium ali que vê, observa e que pode relatar.